Próximo grupo, drogas que agem na síntese proteica, tá? Então, primeiro grupinho, drogas que agem no 30S. Então, a subunidade 30S do ribossomo. Bom, aqui a gente tem 2, aminoglicosídeos e tetraciclinas. Então, entre os aminoglicosídeos, nós temos a gentamicina, amicacina, neomicina, tem streptomicina, tem vários. Exceto a neomicina, são drogas todas elas endovenosas, todas elas hospitalares. A neomicina, ela é usada por via oral ou por via tópica na pele, tá? Uma característica de todo aminoglicosídeo, eles não são absorvidos por via oral. Nenhum deles, tá? Para você ter uma ação sistêmica, você tem que usar endovenoso. Ou você consegue usar alguns intramusculares. Por exemplo, streptomicina em tuberculose, você consegue usar intramuscular, tá? A neomicina você usa oral. Mas se não é absorvido, por que usa? Você usa para infecções do tubo gastrointestinal. Então, você usa como efeito tópico, tá? No tubo gastrointestinal. E você usa topicamente na pele. O Nebacetim, por exemplo, é neomicina e bacitracina, tá? Então, você usa topicamente. Eles inibem a síntese proteica de forma irreversível. São os únicos irreversíveis, tá? Das drogas que agem na síntese proteica, os únicos irreversíveis são os aminoglicosídeos. Bom, eles são bactericidas e eles precisam de oxigênio para penetrarem na bactéria, tá? Então, você não consegue usar em anaeróbios. Bom, são extremamente tóxicos. Eles são nefrotóxicos, eles levam até a necrose tubular. Eles causam ototoxicidade irreversível, tanto de audição quanto de equilíbrio. Então, vestíbulo coclear, tá? Que é o 8º par. Você tem toxicidade vestibular, que é o equilíbrio, e coclear, que é a audição. E eles causam bloqueio neuromuscular, que é paralisia do músculo esquelético, inclusive do diafragma. Se você usa, por exemplo, um procedimento anestésico ou num procedimento ortopédico, bloqueadores da junção neuromuscular, e vai utilizar esses antibióticos, tá? Você tem que realmente levar em conta que o bloqueio neuromuscular está aprofundado. Então, por exemplo, a respiração assistida tem que se manter por mais tempo, porque o diafragma vai passar mais tempo sem contrair, tá? Na verdade, nem sem contrair, sem relaxar, mas ele vai passar paralisado, tá? As tetraciclinas também agem em 30S. Nós temos a doxiciclina, que é uma droga hoje em dia bem importante, e a tigeciclina. Elas inibem reversivelmente a síntese proteica, são bacteriostáticos, não vão matar a bactéria, e tem espectro amplo. Só que a gente hoje em dia reserva para infecções, que a gente chama de infecções febris, tá? Como febris? Não é toda infecção não produz febre, sim, mas que se chama de infecção febril é quando a febre é o principal sintoma. Principalmente por rickétsias, por clamídias e por espiroquetas, tipo, por exemplo, borrelia, tá? Que é a representante das espiroquetas, responsável pela doença de Lyme, a doença do carrapato no humano, tá? Mas são de amplo espectro. O que é importante lembrar de tetraciclinas? Que elas quelam o cálcio, tá? Na verdade, não só o cálcio, elas quelam qualquer cátion com carga mais 2. Cálcio, magnésio, manganês 2+, ferro 2+, zinco 2+, tá? Tudo que tiver carga 2, elas vão quelar. O que é quelação? É formação de um complexo. O complexo chama quelato. Então, elas vão se complexar, tá? Com esses cátions bivalentes, vão formar uma molécula nova que não é absorvida. Então, você não absorve nem o antibiótico, nem o cátion. Então, você não pode utilizar com refeições,
nem com suplementos, tá? Suplementos alimentares. Em criança você não pode usar, principalmente até uns 8, 9 anos, porque inibe o crescimento, tá? E em crianças e em adultos, adolescentes, idosos, todo mundo, você vai ter manchas nos dentes porque você diminui a deposição do cálcio. Tá? E na osteoporose também, você diminui a deposição de cálcio no osso. Elas são fotossensíveis, principalmente por reação alérgica. Então, se você usar uma tetraciclina e for tomar sol, você vai ter manchas na pele, tá? E porque você diminui a deposição de cálcio em ossos e dentes, você não usa nem em criança, principalmente até os 8 ou 9 anos, e nem em gestantes. Bom, outro grupo de drogas que agem na síntese proteica agem na subunidade 50S do ribossomo. Tá? Então, nós temos os macrolídeos, que são drogas de amplo espectro, tá? Mas existem macrolídeos de pequeno espectro. A maioria é de amplo, mas existem de pequenos. Os mais usados são realmente de amplo. Eles são primeira escolha em infecções respiratórias baixas e altas. O que é uma infecção baixa, inferior? Pulmão, tá? Pneumonias. E o que é uma infecção alta ou superior? Tudo menos pulmão. Em termos de pneumonias, você consegue utilizar como primeira escolha em infecções por atípicos, tipo micoplasma, legionela, que são aqueles que não têm parede ou que tem uma parede atípica, uma parede onde os beta-lactâmicos não vão atuar. Então, você não consegue usar beta-lactâmicos, nem vancomicina, que é droga de parede não beta-lactâmica, nos atípicos, tá? Porque ou eles não têm parede ou tem uma parede atípica. Então, a primeira escolha para vocês usarem é o macrolídeo, tá? Em infecções superiores, então sinusite, faringite, laringite, amidalite, enfim, você consegue utilizar não só por atípicos, tá? Mas por outros organismos sensíveis também. Efeitos adversos. Você tem aqui uma indução do CYP3A4, então você aumenta a produção dessas enzimas, então você vai interagir com drogas que também são metabolizadas por essas enzimas, tá? Então, a fração 3A4 do P450. Sempre lembrando que a indução, ela demora um pouco mais do que a inibição, porque a indução enzimática, ela depende de você produzir enzimas. Você tem que agir lá no DNA e produzir. Então, é de vários dias até semanas, tá? Que demora para você ter essa indução, mas você tem. E você tem o prolongamento do intervalo QT, que leva a uma arritmia do tipo torsade de Point, que é chamada síndrome do QT longo, tá? Tanto o macrolídeo quanto quinolonas, que a gente vai ver a seguir, provocam a síndrome do QT longo, esse prolongamento QT. Então, se o teu paciente é cardiopata, é interessante que você já tome cuidado, você já fique atento para esse tipo de efeito. A clindamicina, tá? É a única lincosamida importante hoje em dia. Ela é primeira escolha hoje em dia em anaeróbio, tá? Ao lado do Bactrim, que a gente vai ver daqui a pouco, do piptazo e do metronidazol, tá? Então, você tem um efeito importante aqui em anaeróbios e você consegue usar bastante em osteomielite. Sempre lembrando que a clindamicina, ao lado de cefalosporinas e de quinolonas, são os que têm o maior risco de gerar superinfecção pelo C. difficile. Então, na hora que você usa, você tem que levar em conta que qualquer diarreia que o paciente apresente durante o tratamento, tá? Pode representar, pode ser um sinal de que ele adquiriu a superinfecção pelo C. difficile. E a gente tem a linezolida, que é a única droga também dessa classe, oxazolidinodionas, que são as que é utilizada em terapêutica, tá? É uma droga só hospitalar, ela só atua em gram positivos,
e ela foi desenvolvida para MRSA e para VRE. Embora existam já cepas resistentes dessas superbactérias, a linezolida. Bom, ela é mielossupressora, ela reduz a produção de plaquetas, então ela pode cursar com aumento do risco de hemorragias. E se você utilizar a linezolida e alguma outra droga que aumente a serotonina, como, por exemplo, alguns antidepressivos que aumentam serotonina, algumas drogas usadas em enxaqueca, como triptanos, você leva o paciente a um risco alto da síndrome serotoninérgica, tá? Então, ela é contraindicada em associação com drogas que aumentam serotonina. E o que é a síndrome serotoninérgica? É uma hipertermia maligna. Então, é uma contração muscular extrema que vai te levando, tá? Uma rigidez muscular que vai te levando ao aumento da temperatura corporal, que vai levar a convulsões, a degradação de proteínas, principalmente de neurônios, ao coma e à morte, tá? Então, você não pode usar associados. Eu coloquei aqui embaixo o cloranfenicol, que também é uma droga que inibe o 50S, tá? Inibe a síntese proteica atuando no 50S, mas ele é pouquíssimo usado hoje em dia. O que é importante do cloranfenicol? Ele é indicado em febre tifoide e ele é indicado de forma tópica em doenças oftálmicas, infecções oftálmicas. Então, colírios, pomadas, por exemplo, dexafenicol, que é dexametasona, que é um corticoide, associado com cloranfenicol. Então, ele é usado em oftalmo, tá? Problemas de quando você utiliza ele sistemicamente. A anemia aplásica, então ele vai lesar, ele vai depletar a medula óssea, você vai baixar a produção, ou até bloquear totalmente a produção de todas as células brancas, tá? Da medula óssea, as que você produz na medula óssea, mas também você vai bloquear a produção dos glóbulos vermelhos, tá? Então, é uma aplasia medular, tá? E se você utiliza em gestantes no final da gestação, antigamente elas eram utilizadas até na paciente cesariana, para profilaxia cirúrgica, se usava uma dose de cloranfenicol, tá? Hoje em dia se usa em profilaxia cefalosporina, mas se usava cloranfenicol. E no bebê recém-nascido, no prematuro, você tem o risco da síndrome do bebê cinzento, que é o quê? É uma produção de uma hemoglobina defeituosa, tá? Então, você tem uma hemoglobina que forma um pigmento azul, que é chamada cianohemoglobina, e você vai deixando, porque ele é um pigmento azul, o bebê fica com a pele cinzenta. Aí você tem que fazer transfusão sanguínea, tá? Então, você contraindica, óbvio, tanto na grávida de fim de gravidez, quanto no periparto, tá? Nas imediações temporais do parto, quanto no recém-nascido, no prematuro. Se bem que hoje em dia você contraindica praticamente todo mundo. Mas é o caso que a gente está vivendo. A gente está com tanta resistência que vem sendo importante hoje em dia retomar antimicrobianos que foram interrompidos, antimicrobianos que caíram em desuso, como, por exemplo, o cloranfenicol sistêmico, tá? Que hoje em dia só se usa em febre tifoide. Mas, por causa do aumento da resistência, vai chegar um momento em que seja necessário retomar o cloranfenicol, como foi necessário retomar a polimixina, tá? As polimixinas, que são drogas extremamente nefrotóxicas, que agem em membrana, que a gente vai ver a seguir, que não eram mais usadas sistemicamente, mas hoje em dia elas voltaram a ser. Agora, o grupo de drogas que agem nos ácidos nucleicos, tá? Você vai bloquear ou a replicação, ou a transcrição, ou você vai agilizando diretamente o DNA. Então, o primeiro grupo são as quinolonas, tá? Na prática, hoje em dia se usam praticamente só as fluoroquinolonas, que são as quinolonas de amplo espectro, tá?
tipo ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino. Tudo que termina com floxacino é uma quinolona de amplo espectro, uma fluoroquinolona. Como elas agem? Inibem a DNA girase, tá? Que é a topoisomerase do tipo 4. Mesma coisa. Tá? O que faz a DNA girase? Ela gira o DNA. Ela espiraliza o DNA. Aí você não tem nem replicação, nem transcrição, nem nada. Tá? O DNA sem espiralizar, ele não funciona. Elas são indicadas quando? Em infecções do trato urinário, em pneumonias, em ambas as situações, principalmente por gram-negativos, embora sejam de amplo espectro, tá? A gente acaba restringindo para o negativo. Por quê? Porque é importante restringir o uso do antimicrobiano o máximo possível, tá? Efeitos adversos. Ruptura de tendão, principalmente o tendão de Aquiles no calcanhar. Isso é muito importante, tá? Tem uma prevalência até que alta dessa ruptura. Aneurismas, síndrome do QT longo, então aquela arritmia cardíaca por prolongamento de intervalo QT, tá? Então, macrolídeos e quinolonas geram essa arritmia. E danos na cartilagem. Então, você evita em crianças, porque você pode gerar aí uma alteração de crescimento, tá? Então, é um ataque direto, tanto ao tendão, tá? Quanto à cartilagem. O metronidazol, ele não é um antibiótico, ele é um antimicrobiano puramente de síntese, que ele foi desenvolvido para protozoários, tá? Mas se percebeu que ele realmente também atua em bactérias, atua em fungos, em leveduras, o espectro dele ele é bem disseminado, ele é bem estendido, tá? Como ele age? Ele forma radicais livres dentro do organismo e ele vai quebrar, ele vai lesar a fita de DNA. Então, ele arrebenta o DNA. Bom, ele é indicado hoje em dia na terapêutica em anaeróbios, em protozoários, em infecções por Clostridioides difficile, tá? Superinfecção pelo C. difficile. É primeira escolha? Não. Tá? Primeira escolha é vancomicina oral. Lembrem sempre oral, porque se você injetar, ela não vai chegar na luz do intestino, ela não penetra, tá? Ela não vai atravessar as membranas, tá? Mas o metronidazol, sim. Ele você vai fazer endovenoso por infusão lenta. Se você utiliza metronidazol endovenoso, é muito provável que o teu paciente convulsione, tá? Isso é um risco importante e pode ser interessante você fazer como prevenção uma droga anticonvulsionante, principalmente drogas assim mais inespecíficas, tipo Gardenal, tá, barbitúrico, tipo Rivotril, benzodiazepínico, para prevenir essas convulsões, tá? Então, metronidazol em dose alta, endovenoso, pode gerar convulsões. Que mais? O efeito de sulfiram-like, como as cefalosporinas, você não pode usar metronidazol e beber. E gosto metálico na boca, tem que avisar o paciente que é por causa da droga. Tá? Não é que a doença dele está piorando, que ele sente gosto ruim. Tá? Porque eu já vi paciente dizendo que ele sente aquele gosto na boca, ele acha que a infecção está indo também para a boca. Ele está apodrecendo, entre aspas, gengiva, dente, tá? Mas não, é o gosto da droga. E a rifampicina, que é a única rifamicina utilizada em terapêutica, tá? Ela é primeira escolha na tuberculose, embora não seja o único uso, ela é primeira escolha apenas na tuberculose. E ela vai inibir a RNA polimerase, ou seja, ela inibe a transcrição, tá? O que é importante lembrar da rifampicina? Ela induz muito o P450 inteiro, tá? Todas as formas, principalmente o 3A4. Se a tua paciente, por exemplo, está usando rifampicina para tratar tuberculose e ela usa pílula anticoncepcional oral com estrogênio, é muito provável que ela perca a cobertura anovulatória aqui anticoncepcional. Então, ela tem que fazer um método de barreira
tá? Por pelo menos uns 2 ou 3 meses. Porque, de novo, o indutor, ele induz a produção de enzima. Demora um pouco mais para começar, porque tem que ter DNA modificado ali, tá? Ela age no DNA para mudar a síntese proteica e aumentar a produção de enzima, tá? Isso persiste depois enquanto a enzima estiver lá, enquanto ela não for degradada. Ou seja, a tua paciente está usando rifampicina e pílula. Daqui um mês e meio, ela pode engravidar, tá? Por quê? Porque você está numa indução enzimática, tá bom? Então é bom lembrar disso.